Fala, meus amigos, tudo bem? Eu vi recentemente uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e também vi uma decisão do TRT sobre desvio de função de servidores públicos. O caso, salvo engano, era uma situação de um oficial de promotoria que trabalhava no Ministério Público de São Paulo, e esse oficial de promotoria acumulava funções que eram funções típicas de alguém que dependia de curso superior, do analista jurídico. Eu digo isso porque eu já fui oficial de promotoria, e antes até de ser criado o cargo de analista jurídico, eu era oficial de promotoria e já tinha faculdade de Direito, já tinha me formado em Direito, e aí o que acontecia? O promotor, de quem eu gostava muito, mas o promotor me colocava para fazer as peças dele, o promotor me colocava para fazer as funções que no fundo eram funções do promotor, que era fazer peças, que era fazer, por exemplo, memoriais, fazer uma denúncia, fazer um arquivamento de inquérito civil, fazer coisas que têm relação com o trabalho do próprio promotor. Então existia ali um desvio de função. Era um servidor, no meu caso, que era formado em Direito, mas cuja exigência do meu cargo era só para nível médio, para ensino médio, então eu era oficial de promotoria, um servidor de nível médio, que estava trabalhando em desvio de função como um analista jurídico do Ministério Público. Essa função depois, esse cargo, em verdade, foi criado depois, mas veja, hoje em dia, mesmo com cargos criados, isso ainda acontece. É o caso, por exemplo, de um enfermeiro que trabalha no hospital público que tem que fazer as funções do médico. É o caso, por exemplo, do técnico de enfermagem que assume responsabilidades que são do enfermeiro-chefe. Então, são coisas importantes, porque existe sim, nesses casos, o desvio de função. E se há o desvio de função, qual é o direito que você tem como servidor? O direito que você tem como servidor é de ser indenizado por trabalhar naquele desvio de função. Eu me lembro que lá no caso do oficial de promotoria, que trabalhava como analista jurídico, ele ganhou uma indenização. Por quê? Porque o Estado não pode se valer de um servidor para fazer uma coisa além da capacidade dele, além daquilo para o que ele foi admitido no concurso. Então pensa o seguinte, você foi admitido para uma função de nível médio, não pode ser exigido de você um trabalho que demanda um ensino superior, sendo que pode ser que já exista um cargo específico para fazer aquilo. Infelizmente isso acontece. Então você pode, como servidor, se você é um servidor que está me ouvindo, você pode estar num desvio de função, o que não é uma situação exatamente adequada. Você, como servidor, pode fazer algumas coisas, sem precisar de advogado. A primeira delas, você pode fazer um pedido, um requerimento administrativo, para que a administração pública deixe de exigir de você aqueles serviços. Essa é a primeira coisa. Por quê? Porque se você não está recebendo por aquilo, você não quer mais trabalhar naquilo. E isso não é insubordinação. Você não pode ser apenado por aquilo. E isso, inclusive, é algo importante para que você tenha como prova, porque você sabe que tem chefe muito louco. O chefe pode começar a achar que você está se recusando a fazer certos serviços, e aí daqui a pouco abre um processo disciplinar contra você por uma suposta insubordinação. Mas na verdade ele está achando que você está sendo insubordinado por uma função que não é nem sua. Então pense o seguinte, você está trabalhando em desvio de função, protocole junto ao RH, junto ao setor próprio do ente público em que você trabalha, para que você não faça mais uma determinada função, para que você não trabalhe mais com aquilo, porque já existe um cargo específico para aquilo. Essa é a primeira coisa. Outra coisa, protocole um pedido para pagamento dessas diferenças. Por quê? Porque se você tiver essa negativa de pagamento dessas diferenças, fica até muito mais fácil para que depois o seu advogado possa olhar aquilo e já possa ajuizar uma ação. Porque se a administração pública se recusar a fazer o pagamento, aí sim você vai precisar buscar a justiça. Se você for um servidor público que é vinculado à CLT, você vai buscar isso na Justiça do Trabalho. Se você for um servidor público estatutário, o seu advogado vai procurar receber esses valores por conta da Justiça Comum estadual ou Justiça Comum federal, a depender de quem você é, para quem você trabalha. Então pense muito sobre isso. Faça em primeiro lugar, como servidor, um pedido no órgão para que você deixe de trabalhar naquela função. Em segundo lugar, faça um pedido também administrativo, protocole isso para que você possa ser remunerado por aquilo, para que você receba as diferenças daquilo e aí uma dica de advogado, já diga no seu requerimento desde quando você está fazendo aquilo. Você faz assim, considerando que desde o mês de abril de 2017 estou trabalhando também nessa função, você já pede pagamento
das diferenças, faz lá um cálculo das diferenças, não se esquecendo que essas diferenças vão ter reflexos em eventuais horas extras, vão ter reflexos em eventuais pagamentos de fundo de garantia, se você for seletista, vão ter reflexos eventualmente em férias, em 13º, tudo isso é muito importante para você. Então, pense que se você trabalha em desvio de função, se você realmente tem provas disso, você guarde todas essas provas, faça esses pedidos administrativos e, é claro, se nada disso resolver, aí você vai precisar procurar um advogado especialista em direito público, um advogado que pode orientá-la sobre quais são os próximos passos, possivelmente ele vai ajuizar uma ação contra um ente público e você pode, sim, mais adiante ser indenizado por esses valores. É claro que eu não posso aqui dizer que você vai ficar milionário com isso, que você vai garantir a sua vida com isso, muito pelo contrário, a minha função aqui é informá-lo desses seus direitos, dizer para você o que é que você pode fazer, é uma função também do advogado orientar as pessoas genericamente, como eu estou fazendo aqui, e é claro, você procure por um advogado que é especialista nessa área, um advogado que pode ajudar você, uma advogada que pode ajudar você para resolver esses problemas. Mas independente disso, sem precisar contratar um advogado, você já pode fazer isso, você já pode, por exemplo, buscar essas informações, fazer esses protocolos, porque isso já vai fazer com que depois, se você precisar ajuizar a ação com o seu advogado, já vai estar muito mais munido das informações necessárias, tá bom? O meu nome é Doneri dos Santos Amante, eu sou advogado especialista em direito público, foi um prazer falar com você.